volta com o nosso programa Tudo Posso. Chegou a hora gostosa do programa que você vai aprender a fazer uma fogazza, uma receita italiana super bacana. A Carla Pereira, que é culinarista, veio ao programa ensinar a gente. Tudo bem? Como vai, Carla? Tá linda, nossa, Obrigada, adorei essas Silvia. bolinhas, muito Obrigada. fofa. Bom, é uma receita italiana, a fogazza, Italiana. né? Começou lá na Itália, né? Exatamente. Mas a gente pode chamar que, assim, que é um tipo de pizza também? Pode chamar. Até dá para fazer na assadeira redonda e fica uma pizza, né? Fica como Só que é se uma fosse pizza uma mais pizza grossa. mais grossa e ela também é mais fofinha. Ah, tá. É um tipo de pizza, mas parece mais com uma torta aberta, eu acho, assim. Entendi. Comendo a textura de uma torta. Tá, então a aberta. diferença é a massa mesmo. Exatamente. Porque a pizza tem aquela massa fininha, Isso, né? mas Esse é a massa meio borrachuda. tipo bolo, assim. tipo bolo, tipo Ah. pão fofinho. É mais fofinha a massa. Que gostoso. Gente, vamos aprender aqui os ingredientes. É bem fácil. Acho que você pode ter aí na sua casa esses ingredientes para Todos. fazer. É meio quilo de farinha de trigo. Quem não tem? Todo mundo tem farinha de trigo em casa. Se não Todo tem, bate mundo na tem. vizinha que ela empresta, porque todo mundo tem no Exatamente. prédio ou vizinho à sua casa. Nós temos meio copo de óleo, né? Meio copo de óleo. Qualquer óleo, né? Sim? Olha, pode ser azeite, se a pessoa preferir. Eu já fiz com azeite. Mas eu acho que o óleo, principalmente o de canola ou de milho, ele tira totalmente o gosto. Aí você vai sentir só os gostos, aqueles que Do você tempero. escolheu, Ah, do recheio, no caso. entendi. Exatamente. 50 gramas de fermento, também todo mundo tem em casa. O fermento biológico. Ah, tá bom. Não é aquele de bolo. Eu acho que eu não mandei. Não é aí. aquele branquinho. Não, Tá. pode ser o fresco ou o seco. No caso, a gente vai usar o seco. Mas tem que ser biológico, para ficar com gostinho de pão mesmo. Quando você for provar, você vai ver que faz toda a diferença. Tá. E a água até dar o ponto. Exatamente. Só isso e a gente já tem a fogazza, a massa da fogazza. Isso. Eu vou lavar minhas mãos enquanto você pode começando aí. Carla, se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Tá, eu vou mexer com a mão, eu acho que em casa, eu vou mexer com a colher, mas eu acho que em casa todo mundo mexe com a mão. Eu vou mexer, Mas pode mexer com a mão pode também. mexer com a mão? É pode. muito melhor. Você já lavou as mãos? Já, antes. A gente faz um buraco aqui no meio. Pode jogar na mesa a farinha, se preferir. Eu vou fazer aqui no recipiente, porque é mais fácil pra gente aqui, né? Mas em casa pode colocar na mesa, fazer um buraco aqui no meio. Colocar todos os ingredientes. Começa pelo fermento. Aí na receita não tem sal. Por quê? Porque alguns recheios, por exemplo, o alite ou a vinagrete, já tem o sal do tempero. Então, salga tudo. No caso da alcachofra, não tem sal. Então, nesse caso, a gente coloca uma pitadinha de sal. Mas aí também é tempero, é a gosto, né? No fundo, óleo. O sal não é bom de colocar muito, porque não faz muito bem Exatamente, pra não saúde, faz muito né? bem. O óleo aqui no meio. Mas também comida sem sal fica horrível, né? Nossa, Então- muito ruim. Então tem que colocar mesmo o quanto que é preciso. E a água? Como a água é até dar o ponto, a gente já começa a mexer aqui com a mão e a água vai acrescentando depois. Eu gosto que a minha massa fique mole, assim, um pouco molinha, porque aí ela vai crescer e quando ela crescer, vai ficar mais fácil para trabalhar ela na assadeira, para eu estender, né, para colocar ela. Legal. Bom, enquanto a gente vai mexendo aí, você vai mexendo, dando o ponto. Eu vou chamar o Fernando, que vai dar um recado pra gente. Fernando. Olá, Maria Cândida e Rafael, invadindo o programa para dar uma boa notícia para você, mulher, que sofre com a menopausa. E aquele calorão, como é ruim, não tem disposição para nada, muitas vezes começa a engordar, ter problema de saúde. Eu tenho a solução, presta atenção. No recado do Fernando Lima, eu já estou falando do Vergara, o mais procurado, o mais vendido em todo o Brasil. O telefone já está na tela. Você vai ligar agora, 0800 779 8080. A ligação é gratuita de qualquer parte do Brasil, até do seu celular, 0800 779 8080. Você vai ligar agora, vai pedir o Vergara, não vai pagar o frete, vai receber em casa em qualquer parte do Brasil. E o Vergara tem uma composição fantástica, açaí, guaraná, vitaminas aí para poder também fortalecer o cabelo, fortalecer a unha, para acabar aí
com esse problema de má disposição, porque açaí, guaraná e vitaminas é para dar disposição. Então, aquela fase da menopausa, que você não tem disposição para nada, não quer mais namorar com o marido, a partir de agora, você vai ter muita disposição, viu? 0800 779 8080, vem aí a promoção. Na compra de 2 frascos do Vergara, você ganha inteiramente grátis o melhor composto emagrecedor para você perder peso, para ficar bonitona, gostosona. 0800 779 8080. Compra 2 Vergara, ganha composto emagrecedor. E se você pagar no cartão de crédito, eu ainda mando o Vergara para o maridão, porque o Vergara dá mais potência para o homem e ele vai ter muito mais resistência, vai melhorar, vai ficar aí o gastosão. 0800 779 8080 é o telefone, pagou no cartão de crédito, terá desconto, pode pagar à vista, pode pagar com cheques pré-datados. Enfim, ligue agora, 0800 779 8080, peça Vergara. O Vergara é energético natural, base de açaí, guaraná, vitaminas, não tem nas farmácias, é só no telefone que está na tela e tem plantão agora, 0800 779 8080, está aí no Nordeste, está no Sul, perguntando se entrega, e claro que entrega, até de barquinho vai chegar aí, 0800 779 8080, super energético natural Vergara, tratando também da menopausa. Já recebi aqui, sabe o quê? O tchauzinho. E eu tô indo, você vai ligando. 0800 779 8080. Essa é a produção eficiente. Continua aí, Maria Cândida e Rafael. Parabéns à produção. Obrigada, Fernando. Bom, estamos continuando aqui na culinária com a Carla Pereira, que está ensinando como a gente faz fogazza hoje, que é uma receita italiana. Parece até uma pizza, mas a pizza é fininha e a fogazza é mais... É um tipo Fofinho. pão, mais fofinha, Isso, isso. A gente estava dando o ponto na massa, né? Vamos repetir o que a gente colocou aqui? De repente a pessoa está ligando a televisão agora, meio quilo de farinha de trigo, meio copo de óleo, 50 gramas de fermento biológico e água para dar o ponto. Essa massa ela não pode ser sovada, porque não pode pegar a liga que nem pão, tem que ficar mais fofinho. Então ela só é misturada com a ponta dos dedos, que foi o que a gente fez aqui. Ah, já está pronto. Isso, misturou tudo, aí com Você saquinho, cobre, deixa que tem que 20 cobrir? minutinhos. Porque ela resseca. Porque o fermento não age igual quando a gente não cobre, a gente sempre cobre, porque se não cobre, cria uma crosta aqui. Aí quando a gente vai tirar aquela crosta, a gente chama de matar o fermento em confeitaria, que é o fermento cair. Você vai ver, quando a gente tocar ali naquela massa que está grande, ela vai cair. Porque o fermento não aceita nem que pincele, a massa não aceita nem que pincele grosseiramente, tem que pincelar de leve. Aí a gente não pode ficar tirando crosta, limpando, arrumando ela de novo. Esse plástico, além de proteger, evita que crie aquela casca que depois vai dar problema no resultado final do produto. Entendi. Bom, Esse a gente guarda. vai ficar descansando. Isso. Por quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos? Depois Bom, tem não é mais muito 10 de tempo. descanso na assadeira. Ela E fica vai ficar assim? Nossa, Cresce, né? ela Cresce cresce muito. mesmo. Como que é? Vai pra assadeira quantos? A gente arruma ela na assadeira agora e ela espera mais 10 minutos. A gente não vai esperar esses 10 minutos, mas se você de casa tiver 10 minutos, é bom esperar. Tá, Porque então ela cresce arruma de na novo. assadeira, aí espera mais 10 minutos. Exatamente. Ao todo são 30 minutos de descanso. Porque ela cresce melhor e fica mais fofinha depois. Esses 10 minutos é para que o fermento volte. Legal. Que ele tá agora vai... Aí a gente sempre tem um pouquinho de farinha quando se trabalha com massa. Porque massa a gente tem que polvilhar, vou te mostrar. A gente polvilha aqui e também polvilha na assadeira. Porque se fosse um bolo, a gente ia untar a assadeira com manteiga, né? Todo aquele processo. Como é massa, a gente não unta, a gente polvilha farinha. Legal. Aí aqui a gente pega essa massa e já joga direto aqui. Eu gosto dela mais molinha por isso. Mas a massa não gruda? Não, se polvilhar farinha, não. Agora, se não polvilhar, aí gruda. Gruda, né? Isso. Aqui com a mão mesmo, ó, a massa estando mais mole, a sua massa estando mais mole, você pode arrumar ela na assadeira com a mão. Se ela ficou um pouquinho mais durinha, não se desespere. Pode já colocar ela na mesa e abrir com rolo, aquele jeito tradicional, não tem problema.
Mas ela... Por isso que você gosta de fazer mais molinho, né? Exatamente. Aí aqui o único cuidado que tem que ter é para ficar na mesma espessura. Senão a sua fogata vai ficar uma pequenininha, uma grandona. É. Mas não vai ter problema, claro. Só que não fica tão bonita. Aí aqui a gente toma esse cuidado também por uma questão de... Estética. Isso. Arrumei. Aqui, né, se você lá na nossa casa tem os 10 minutos, é legal esperar 10 minutos nesse momento aqui. Cobre de novo. Não precisa colocar na geladeira, porque o fermento ele não age, né? Está no gelado. Ela vai crescer mais ou menos um dedo. Vai crescer muito, porque a massa já foi esticada. E aí, depois desses 10 minutos, você arruma o seu recheio. A gente não vai esperar os 10 minutos e aí já podemos arrumar o recheio. E o recheio, você pode fazer que tipo de recheio? Com que? Nossa, uma infinidade. Aqui tem 3 sabores, mas pode fazer de sal grosso com alecrim. Pode fazer de... Que daí fica só o pão gostoso. Só o pão com Na pizzaria salzinho. eles têm esse pãozinho, né? Pode fazer de catupiry com frango, aí passa um pouquinho de catupiry. Eu costumo aquecer o catupiry para ele ficar molinho. Porque se você for passar ele frio aqui, ele é muito pastoso. Aí tem que ficar agredindo a massa mesmo, né? Passando aquele catupiry na massa, aí a massa cai. Então põe ele um pouquinho no forno, não precisa esquentar tanto, só para dar uma amolecida. E passa. E aí põe um franguinho por cima, se preferir, pode pôr queijo. O que a pessoa quiser. Carne moída. Exatamente. Sardinha, atum. Atum é maravilhoso. Enfim, pode fazer de diversos tipos afogados. Você Isso. decide qual que você vai fazer. Ali eu fiz de 2 tipos, com molho de tomate e sem. Eu gosto muito de colocar o molho, eu até vou colocar. Por quê? Porque o molho, ele dá uma umedecida na sua fogata. Quando você vai comer, você sente a diferença com molho e sem molho. Além de que deixa ela mais coradinha, com outra cara. Esse é molho de tomate normal. Molho de tomate normal. Nem precisa. A gente, eu principalmente, eu tenho mania de comprar o molho e retemperar todo de novo. Acho que todo mundo faz isso, né? Compra o molho escrito pronto e refaz. É, porque o molho pronto não é muito bom, né? Esse aqui eu não refiz, mas eu achei que ele ficou muito bom assim. Mas se a pessoa preferir, pode colocar um alho, uma cebola, dar uma temperada. Mas eu achei que ficou bom com esse molho pronto e sem precisar dar aquela refogada que a gente costuma fazer. O molho não em casa. entra, né, na massa. Não, é só que Ele fica só por em fora. cima. Exatamente. Eu quero ver como você... Daí, pra tirar é fácil? Facinha. A única coisa que acontece nesse caso do óleo de tomate, o tomate ele derrete, né? Aí ele gruda aqui na lateral. Quando esfria, a gente com a faca só passa a faca. Porque a parte que tem farinha embaixo vai soltar tranquilamente, não tem problema nenhum. Aqui eu vou fazer 2 sabores. Para você, em casa eu sempre faço 2 sabores. E eu resolvi fazer aqui para a pessoa ter 2 folgados numa assadeira só, porque não precisa ficar fazendo várias receitas, às vezes não tem tanta gente, né? E quer variar no sabor, então vamos fazer Pode 2. fazer que nem pizza, meio a meio. Exatamente, que nem pizza. E aí Aqui, você colocou o quê? tomate, cebola e orégano. Ah, tá. É um Sal tipo é a vinagrete. gosto, né? Aí aqui, ó, como vai ficando bonita. Aqui a gente divide a metade da assadeira para colocar o tomate com cebola e orégano. Pode temperar com outra coisa, pode colocar aqui o que a pessoa quiser. Eu acho que não combina muita outra coisa, né? Que vinagrete é sempre vinagrete. Aí aqui, nesse caso do tomate, eu coloco um pouquinho de sal, porque... Eu sempre coloco agora, porque se colocar aqui, solta muita água. Aí aqui, se vier muita água, a massa fica maçuda, sabe? Batumada, não é muito legal. Aqui é alcachofra. Que eu, ai, obrigada. Que eu comprei já aquela em conserva. Se a pessoa quiser, também pode fazer. Mas eu acho mais difícil. Então, essa em conserva, a gente compra, deixa ela assim bem grosseira, porque eu acho também que aparece mais, fica mais bonito na hora de apresentar a mesa, né? Entendi. E é só isso aqui. Nossa, muito bom. Onde você aprendeu a fazer fogazza? Eu trabalhava numa confeitaria italiana e lá fazia fogazza todo dia. Ah, E é? aí eu fazia fogazza, né? Então eu aprendi. Eu sempre quis apresentar essa receita, mas aí nunca dava. Aí quando me chamaram, eu falei, vai ser fogazza agora. Ah, vai que ser. bom. E por quantos anos você fez a fogazza lá? Acho que uns 5 anos. 5 anos. Então você virou mestre de fogazza. Fogazza
façam que vai dar certo. porque E não qual tem foi o erro. molho que você fez mais diferente? De fogata? Então, sabe o que acontece? O Você quer- povo... eu vou lavar. O povo, eles não variam muito, né? A pessoa... Eu acho que eu também sou assim, acho que no final todo mundo acaba sendo assim. Todo mundo fala, nossa, fogata de alcachofra. Mas todo mundo vai dar de tomate com cebola e é a minha preferida também. Porque é mais gostosa. Quando você provar, você É vai tipo ver. brusqueta, né? Exatamente, é uma brusqueta. Que é aquela torradinha que é com Aham, tomate. exatamente. É uma brusqueta, só que mais molinha. Entendi. Então, eu acho que a de alcachofra é uma que faz muito e é diferente, porque é alcachofra. Mas a que mais se come é a de tomate com cebola. Que as pessoas mais gostam. Eu acho que depois você vai entender E por dá quê. pra fazer doce? Sabe o que eu tava pensando nisso? Dá pra fazer. Aí tem que tirar todo o sal. E nesse caso, eu acho legal usar um óleo de canola, né? Isso para mim é fundamental. E um recheio doce que não seja tão pesado. Por exemplo, uma geleia. Aí vai ficar uma espécie de uma crostata aberta. Vai ficar legal. O cuidado é com o forno, porque se ficar muito tempo no forno, vai ressecar seu recheio de cima. Né? Então, acho legal colocar no forno mais quente para que ela só asse a massa. Aí assa mais rápido. Entendi. No forno mais quente assa mais rápido, aí você acaba tendo que tirar antes. E aí a sua geleia não vira uma pasta, por exemplo. Você não torra, né? Esse daqui vai ficar quanto tempo? Olha, lá na confeitaria, a gente deixava... Isso foi muito legal. Eu coloquei na receita para deixar 20 minutos. Lá na confeitaria era isso, só que era forno industrial. Em casa, ficou mais ou menos meia hora a 260, 280. A 280? Nossa, bastante. Porque o forno de casa 280 não é nada perto de uma confeitaria que é 180. 180 na confeitaria já é... Muito, Entrou né? e tirou. E em casa já demorou um pouco mais. Então, meia hora, 20 minutos. O tomate, ele vai murchar e a massa, ela vai começar a desgrudar a assadeira, você vai ver que vai ficar douradinha. Tá no ponto. Ah, legal. Não tem erro, não. Bom, essa daqui tá pronta pra gente ver. Como a Carla tava falando, vai ao forno, fica uns 30 minutos lá. Se você tem um forno industrial, aí acho que em 10 Muito minutos, melhor. né? Já fica, às vezes menos, né? Fica pronta a fogaccia. Mas é muito fácil de fazer, eu não pensei que Muito fosse simples. tão fácil, Muito simples. né? Os ingredientes, só farinha de trigo, óleo, o fermento biológico e a água. E água. Só isso você já tem a massa pronta. Olha que bom. Exatamente. E se não tiver nada disso, faz uma de sal grosso, que todo mundo deve ter, né? Sal grosso. Em algum lugar, algum restinho que sobrou do churrasco passado. E fica boa também. Fica sal grosso e põe o que Sal mais? grosso, aí coloca pontinha de alecrim. Só algumas pontinhas, só pra soltar um cheirinho, assim. Tá. Isso é bom para antes, né, de começar a comer e tudo. Você Petisco, um petisco. isso. Ótimo. Então vamos à mesa? Vamos, é mesmo. O cheiro tá muito bom, né? Isso aí eu falo, garanto pra você, viu, Carla? É Tá um aroma delicioso aqui no estúdio hoje, gente. muito bom. Quais são as mesmo. opções que você tem pra gente, então, aqui? Alite e Alite. tomate com cebola. Tomate com cebola. Isso. Eu vou comer o tomate com cebola porque ela falou Aquela propaganda tanto que ela fez, do né? tomate com eu vou no cebola. Dialite, então. Tá, é garfo e faca ou pode? Garfo e faca. É, mas não Vou pôr pode... aqui, ó, pra você. Pode pegar com Você ia dar dialite? Não, ok, perfeito. Essa aqui mesmo. Deixa eu ver. Eu vou assim, viu, Maria? Tá, vai. Eu vou no garfo e faca. Muito bom. Leve demais. A gente vê tanta massa aqui, gente. Parece que tá aquela coisa pesada, grossa. E de forma alguma é isso. Tá muito leve. Isso é verdade. Parece um pão puma. É. É que eu tô comendo ainda, mas essa do tomate fica muito gostoso mesmo. Leve, né? Eu gosto dela também por isso. É, muito gostoso. Eu gostei. O recheio mais brasileiro que você já fez, tem algum aí? Mais brasileiro? Isso aqui é tradicional que você falou pra gente. É. Olha, não. Eu não me lembro. agora. Fogata de feijoada. Não, não tem, porque ela era tradicional, então não saía muito desse... Mesmo Italiano. se o cliente quisesse, eles não podiam. Era aquilo, sabe? Italiano não podia mudar. Se mudasse o sal, ele falava, você mudou alguma coisa aqui? Ah, então, um pouquinho de sal. Ah, então tá, não mude mais. É tradicionalíssimo mesmo, Exatamente. né? Tá, mas ó, se você quiser variar com o ingrediente que você tem na sua casa aí,
Fique à vontade, Carne vale a sua desfiada. criatividade. Carne desfiada seria uma boa, Nossa, né? que Carne delícia. seca também, com cebola, fica bom. Na manteiga, pode Ô, passar Carla. na manteiga e É. Vamos ter que fazer em casa isso. fica bom também. Carla, Vai obrigado fazer, pela obrigada. receita, Agradeço, valeu gente, por compartilhar obrigada. com a gente aqui. Obrigado a você pela companhia, uma excelente semana. Tá só começando, tem feriadão na sexta. É verdade. Tudo de bom, Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Tá só começando, gente. Aproveite a sua tarde. Tenha um excelente dia, tudo de bom. Aproveite as boas vibrações e fique com a gente sempre. Às 10 horas da manhã, amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.